Boa noite. Que bom estarmos aqui. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Vamos falar com Deus, porque Ele também quer falar com a gente, amém? E já está falando desde a hora que nós chegamos aqui. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua casa, Senhor, de estarmos na Tua presença, de podermos ouvir a Tua voz, de podermos, Senhor, sentir o Teu Espírito Santo trabalhando, Senhor, em nosso meio, trabalhando, Senhor, em nossas vidas, demonstrando, Senhor, todo este amor que Tu tens por nós. Muito obrigada por isso, Jesus. Nós pedimos que o Senhor tome o controle nesta hora das nossas vidas, Senhor, do nosso coração, que verdadeiramente, Senhor, nosso coração seja uma terra boa, onde a semente da Tua palavra Jesus, que não entre por um ouvido e saia pelo outro, Senhor, mas que tudo aquilo que o Senhor quer transmitir a nós, que verdadeiramente nós possamos receber, Senhor, o Teu maná, o Teu alimento, Senhor, o Teu refrigério. Jesus, amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O título é A Parábola das 10 Virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes e aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Podem se sentar. Eu acredito que todos nós que estamos aqui já ouvimos essa parábola alguma vez na nossa caminhada cristã, amém? Todo mundo já ouviu, todo mundo conhece, é uma parábola bem conhecida. E nós sabemos que Jesus, o nosso mestre, ele gostava muito de ensinar através de parábolas, né? Parábolas são ilustrações, histórias que ele elaborava utilizando o contexto daquela comunidade em que ele estava inserido. Para que ele falava e por que ele falava através de parábolas? Para tornar o entendimento mais fácil, para que as pessoas pudessem compreender melhor o que ele estava querendo dizer, tá? E nada mais justo quando a gente quer entender uma parábola, a gente pesquisar o contexto em que ela está inserida, porque é totalmente diferente do nosso contexto de hoje,
Então, para a gente entender literalmente o que Jesus queria dizer através de alguma ilustração, a gente tem que pesquisar o contexto daquela situação. E aí, mediante tudo isso, eu fui pesquisar sobre como é o casamento judaico, né? Que Jesus era judeu, então ele estava falando aqui com a comunidade judaica. Então, por isso ele utiliza o exemplo de um casamento judaico. Então, pesquisando, é bem diferente do que a gente sabe hoje de casamento aqui no Ocidente, aqui no nosso país, do jeito que acontece hoje aqui. Então, como é que acontecia? Funcionava mais ou menos assim. Primeiro, o noivo fazia um acordo legal mesmo, como se fosse um noivado, com os pais da noiva. Isso durava, digamos, um ano todo. Era um ano de preparação, onde o noivo tinha que, digamos assim, construir a casa, comprar os móveis, preparar a vida financeira dele, para poder tirar aquela noiva da casa dos pais com segurança. Ele tinha que garantir para ela uma vida melhor do que ela tinha na casa dos pais. Então, esse um ano desse noivado, desse acordo, era para ter essa preparação da parte do noivo e a noiva, claro, se manter pura, se manter virgem, se manter separada para ele no dia do casamento em si, que aconteceria. E aí, depois que passava esse ano de noivado, esse tempo de um ano decorrido, chegava o dia do casamento propriamente dito. E aí funcionava assim. O noivo saía da casa dele com os amigos dele em uma procissão, andando pelas ruas até a casa da noiva. Eles iam andando, festejando, muito felizes, comemorando, até chegar na casa da noiva. E eu fiquei imaginando, assistir desenho, nossa, viajei muito, mas foi muito legal. E eles iam naquela procissão até a casa da noiva, que poderia ser na mesma cidade que a casa dele, ou poderia ser em outra cidade, depende de onde a noiva morasse. Então, essa procissão poderia chegar rápido, poderia chegar na hora prevista, ou poderia atrasar, depende do noivo e da noiva, de onde cada um morava. Tá? E aí ele ia naquela procissão com os amigos dele, numa felicidade só, até a casa dos pais da noiva, que era onde a noiva ainda morava, tá? E estava lá preparada, toda arrumada, bonita, esperando ele chegar. E aí, no caminho, em algum lugar desse trajeto que ele iria passar, ficavam essas 10 moças, que também eram consideradas convidadas do casamento e damas de honra da noiva. E elas ficavam em algum lugar onde ele ia passar, em alguma casa, esperando quando ele e os amigos passassem ali. E aí, quando viesse a pessoa gritando, eis o noivo, saía ao seu encontro, elas rapidamente pegavam as suas lamparinas ou as suas lâmpadas e saíam para aquela procissão, se juntavam a eles e ia na frente deles com as lamparinas acesas. Para quê? Para iluminar o caminho daquela procissão do noivo até a casa da sua noiva. E aí, quando chegava lá na casa da noiva, ele pegava a noiva, ela montava num animal e eles faziam todo aquele trajeto de volta para a casa do noivo, porque o banquete nupcial era lá, na casa do noivo. Então, ele pegava ela e vinha de novo as 10 virgens na frente da procissão, com as lâmpadas acesas, a noiva, os pais, os amigos, uma gritaria, uma alegria, uma confusão pelo meio das ruas, bem barulhento mesmo, para todo mundo ver, para todo mundo saudar, para todo mundo parabenizar, para todo mundo ver que eles estavam felizes porque eles iam se casar. E aí, dali, eles chegavam na casa do noivo, de novo, onde estava preparado o banquete nupcial, e aquele cortejo todo entrava. E aí, alguns estudiosos dizem que na frente da casa do noivo ficava um tapete bem grande, assim, estendido. E aí, depois que toda essa procissão entrava, eles puxavam o tapete e fechavam a porta. Ninguém sai, ninguém entra mais. E a partir daquele momento, o casamento durava 7 dias e aí era só festa. E é bem diferente, porque hoje, aqui no nosso país, o que a gente conhece de casamento é o noivo plantado aqui na frente e a noiva demorando 1 hora para brotar lá na porta da igreja, né? Acontece. Então, o noivo é que fica mofando, esperando a noiva chegar, né?
Lá é o contrário. A noiva fica mofando lá, esperando o noivo chegar, na surpresa, né? Porque você vê que nessa parábola aqui, ele chegou, era meia-noite, vai saber a hora que ele saiu, né? Então ele demorou. Então essas 10 virgens, elas ficavam exatamente ali na passagem, por onde ele ia passar, e elas sairiam com as suas lamparinas para iluminar o caminho. Naquele tempo não tinha energia elétrica, o solo era muito rochoso, então precisava de luz. E vimos que ele passou a noite, então mais ainda, não tinha como andar no escuro. E aí, mais uma curiosidade legal das minhas pesquisas, eu vi que no Oriente Médio também era muito comum, até hoje, as mulheres andarem com lâmpadas na rua, tá? À noite, claro. E elas, não, tanto jovens como mais idosas, não importa, todas andam com lâmpadas, porque isso é uma forma delas protegerem a própria reputação delas. E não andam com lâmpadas assim, não, para iluminar a rua, não. Elas andam com a lâmpada aqui, ó, do ladinho do rosto, para que todo mundo possa ver quem elas são e para onde elas estão indo. Então, é uma forma delas manterem a reputação delas, porque é inadmissível no Oriente Médio uma mulher solteira ficar andando no escuro. Eles já pensam assim, hein, quem é? Está indo para onde? Já é julgado desse jeito. Então, existe também esse uso das lâmpadas. Então, voltando para a nossa parábola, muito interessante, a gente vê aqui que no começo, aparentemente, todas elas fizeram tudo direitinho, porque as 10 pegaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do seu esposo. Está escrito isso aqui no verso 1. Ó. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, vimos que as 10 pegaram as suas lâmpadas, foram lá para a casa onde ficava no caminho que o noivo iria passar, certo? Só que teve uma grande diferença. 5 levaram azeite extra em outras vasilhas, e 5 não. Por que azeite? Porque o azeite era o combustível que fazia aquela lâmpada ou aquela lamparina se manter acesa. Então, elas precisavam do azeite na lâmpada para cumprirem o seu papel. Amém? Todo mundo está entendendo direitinho? Amém. Então, 5 levaram e 5 não levaram. Agora, o que se passou na cabeça daquelas 5 para não levarem o azeite, eu não sei. Gente, eu não imagino. Porque pensa só, é muito arriscado. Elas não sabiam que horas o noivo ia passar. Sabe? Então imagina, e se ele demorar? A minha lâmpada vai apagar. Será que elas não contaram com isso? Talvez não fosse muito importante. E aí a gente vê aqui uma outra observação também muito interessante, foi que todas elas dormiram. Não foram só as sem juízo ou as nécias que dormiram. Todas dormiram. Isso está aqui no versículo 5. Acompanhe aí comigo, está escrito assim. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Ou seja, ele demorou mais do que o previsto. Certo? Então, elas já estavam esperando há muito tempo. Com certeza. Para cochilar, pegar no sono, é porque cansou de esperar. Né? A gente não se cansa, às vezes, e dorme de cansaço. A mesma coisa aconteceu com elas. Então, ele demorou muito mais do que o previsto. Ou seja, aconteceu exatamente o que não poderia ter acontecido com aquelas 5 que não levaram azeite de reserva. Exatamente o que não poderia ter acontecido. E aí, o noivo chega. Vem alguém gritando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, vem, sai ao encontro. E eu imagino as 5 acordando, as 10 acordando, tipo, tá chegando, tá chegando. E aí, a lamparina delas, de todas as 10, tá? Já estavam se apagando. Porque já tinha muito tempo que estava aceso, esperando lá, o pavio queimando e acabando o combustível. Então, as 10 lamparinas estavam se apagando. E isso está escrito aqui no versículo 7, que diz que elas se levantaram, todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas.
E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então, quando todas se levantaram e as 5 prudentes perceberam que as lâmpadas estavam se apagando, o que elas fizeram? Pegaram o azeite que elas levaram de reserva, encheram de novo, tudo certo. Vai dar para a gente cumprir o nosso papel. Que o nosso papel é estar aqui na hora que ele chegar, sair com as minhas lamparinas e iluminar toda essa procissão até chegar na casa dele de volta e poder participar desse banquete. E as outras? Não tinha mais. Estava se apagando, ia se apagar, iam passar vergonha, não ia dar para sair, não ia dar para iluminar o caminho, não ia dar para cumprir o papel. Ou seja, tudo que não podia acontecer, aconteceu. E aí o que elas fazem? Pedem emprestado. Só que não dá para emprestar. Porque se elas fossem repartir, ia faltar para as 10. Né? Não é justo. Poxa, elas pensaram em tudo. E agora que elas vão precisar usar aquelas reservas, elas ainda vão ter que dar para as outras que nem se importaram com essa situação? Não tem como. E aí, uma das coisas que o Espírito Santo de Deus chamou a minha atenção para isso foi que a responsabilidade é toda minha. Não tem como. No reino de Deus, eu preciso participar com meus próprios recursos. Tem coisas que ninguém pode fazer por mim. Tipo assim, o meu pastor pode orar pela minha vida. E ele faz isso, eu tenho certeza. Ajuda muito? Ajuda muito. Me sustenta muito? Me sustenta muito. Mas se eu não tiver a minha vida de oração com Deus, minha lamparina, minha reserva, ó, tá baixa, tá pouca. E uma hora a lamparina vai apagar. E o que vai manter ela acesa se eu não tenho reserva de azeite? Então, isso foi uma das coisas que o Espírito Santo chamou a minha atenção, porque nas coisas que eu pesquisei, diziam que naquele tempo, no Oriente Médio, os cristãos tinham o hábito de emprestarem recursos uns para os outros. Nada de errado nisso, mas os recursos espirituais não têm como ser emprestados. É individual. Sou eu e Deus, é você e Deus, é a sua vida pessoal com Deus, é a sua vida de oração, é a sua disciplina espiritual. Eu posso orar por você, eu posso jejuar por você, eu posso interceder por você, mas se você não fizer a sua parte, que pena. Que pena. Porque cada um de nós vai prestar contas sozinho diante de Deus. Sozinho. Eu estava conversando isso com o Jonathan essa semana. Eu falei, olha, mesmo que nós dois, a gente sofra um acidente junto e morra os dois juntos no mesmo momento, cada um vai sozinho diante do Senhor prestar contas. Se as minhas reservas não estiverem cheias por mim mesmo, o que será de mim? Por mais que o grupo de oração interceda por mim toda terça, sei lá, toda quarta, não importa, sabe? E a gente sabe também que a nossa salvação ela é individual. Então, é a sua parte. Guarda isso no seu coração. A responsabilidade pela sua vida espiritual é toda sua. E só sua. As escolhas é você quem faz. E você tem que ser responsável o suficiente para colher os resultados. Porque o Senhor, Ele coloca diante de nós, bem claramente, a porta larga, a porta estreita. Agora, quem escolhe por onde vai entrar, sou eu. Por mais que você ore para que eu escolha a porta estreita, se eu quiser entrar pela larga, problema é meu. Eu vou entrar. Você vai continuar orando para eu entrar pela porta estreita, mas eu quero entrar pela porta larga. Entende? Então, a sua responsabilidade com o seu espírito, com a sua própria vida é muito grande, até porque a sua vida não é sua. A sua vida é um empréstimo. Deus te emprestou a sua vida. E o que você faz dela, você vai prestar contas. Assim como tudo que não é seu. Então, que nós possamos despertar essa responsabilidade dentro do nosso coração. Momento com Deus que a tia Regina falou aqui. Será que a gente vai deixar acabar? Gente, é a sua vida. É a sua vida com Deus. Por mais que seja um momento onde venham toda a juventude se reúna, ou todo um grupo se reúna, é individual a sua escolha de na hora... tá na hora do encontro lá na igreja. Quem decide se vai ou não, quem é? É você.
E aí, quando você decide por fazer, a chama do Espírito Santo se mantém acesa no seu coração. Mas quando você decide por não fazer as coisas que podem te manter ali, você pode sim apagar o espírito da sua vida. Isso está escrito na Bíblia. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o espírito. Ou seja, não impeça a obra do Espírito Santo na sua vida. Então é uma responsabilidade muito grande. E o Senhor, Ele chamou muito, muito, muito a minha atenção para isso. Porque os nossos afazeres, tantas coisas que a gente tem para fazer, até mesmo jovens, adolescentes, antigamente a nossa vida era mais light, né? A gente estudava, aí chegava da escola, dormia pra caramba. Eu, pelo menos, dormia todo dia. Dormia de 1 às 6, todo dia. Aí acordava à noite, aí às vezes fazia um trabalhinho, um deverzinho. Aí via uma novelinha, jantava, comida pronta. Gente, era maravilhoso, o tempo rendia. Agora não. O adolescente hoje, sei lá, estuda de manhã, faz estágio de tarde, trabalha de noite. A gente adulto nem se fala. Quando tem filho, então misericórdia. Aí que acabam, não tem. Então que a gente possa administrar melhor esse tempo que Deus nos deu, tão precioso, que não volta. Que não volta. Para quê? Para separar um tempo para Deus. Isso é muito sério. A gente, os pastores vivem pregando isso, a gente vive ouvindo isso dos nossos líderes. Chega a ser chato, maçante, não é verdade? Mas é porque realmente é muito importante separar um tempo meu para Deus, ter a minha própria responsabilidade com Deus. Eu não sou jovem demais para isso. Não sou jovem demais para isso, para ser responsável pela minha vida espiritual, para ser responsável pela minha própria busca, para separar um momento de oração. Gente, é muito difícil, realmente. E o inimigo, ele vai fazer de tudo também para poder a gente não conseguir, né? São muitas armadilhas sutis para tirar a gente do foco, mas a gente tem que tentar, a gente tem que perseverar, a gente tem que conseguir, porque se trata da salvação da minha alma. Se trata da salvação da sua alma. O problema é que a gente vive e esquece que a gente não vai viver aqui para sempre. Que as promessas do Senhor para nós são na eternidade, que a eternidade é real, o céu é real, Jesus é real, a Nova Jerusalém é real, tudo aquilo que está escrito em Apocalipse é real. E eu quero ver Jesus, eu quero contemplar toda essa glória que Ele criou desde a fundação do mundo, para que eu estivesse junto dele um dia, redimida. Então, vamos despertar, porque é muita falta de juízo negligenciar isso. Por isso elas foram chamadas de nécias, de sem juízos. Sabe, Jesus estava fazendo exatamente uma analogia com esse tipo de cristão que não se importa. Porque, sinceramente, não era importante para elas. Não era importante. Porque se fosse importante de verdade, elas teriam levado o azeite em reserva, contando com o que poderia acontecer. Que foi outra coisa que o Espírito Santo me chamou a atenção também. Ter um planejamento prévio no reino também funciona. Também tem que ter. As 5 prudentes se planejaram previamente. Elas imaginaram, contaram que se ele demorar muito, a gente leva azeite extra. Porque aí, mesmo que as nossas lâmpadas comecem a se apagar, a gente tem azeite extra para acendê-las novamente. Então, a vida no reino de Deus exige compromisso a longo prazo. Então, é tipo assim, a gente não se planeja para casar, se planeja às vezes para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer uma faculdade, para tantos outros sonhos terrenos. A gente se planeja. A gente pensa, o que eu preciso fazer, sei lá, para comprar um carro do ano no ano que vem? Eu vou poupar isso, isso e isso, eu não vou gastar demais, eu vou fazer... Tem gente que faz até agenda, metas, uma porção de coisa. E na nossa vida espiritual, a gente simplesmente vai empurrando com a barriga, deixa a vida me levar. Na hora que aparecer um probleminha, eu corro para a quarta-feira das causas impossíveis, e aí o pastor ora por mim, e Deus, pela sua misericórdia, ainda me livra. Entendeu? E aí a gente se acostuma a viver de misericórdia. A gente não precisa viver só de misericórdia. Deus pode se agradar da sua vida também, né? Então, também exige um planejamento prévio. Tipo assim, o que eu preciso fazer para passar a minha eternidade com Jesus? Se
se eu morrer semana que vem, bom, tenho 7 dias para pensar em tudo que eu preciso fazer para estar preparado para estar com Ele. E ainda assim, nada do que a gente faça torna a gente merecedor, né? A gente sabe disso. Só que se a gente ficar pensando nisso, a gente não vai fazer nada. E não é isso que Deus quer. A gente sabe que, por mais que a gente faça, nada é suficiente. Não é a salvação da gente não é pelas obras, certo? É pela fé. Mas a fé sem obras é morta também. Então a gente tem que agir, sim, de acordo com o que a gente crê. E aí você vai olhar, por exemplo, para o nosso amigo Davi. Davi também errou. Não errou? Todo mundo conhece a história de Davi. Davi era um homem como nós, imperfeito, limitado. Mas por que o Senhor olhou para ele e disse que ele era um homem segundo o coração dele? Porque por mais que ele fosse imperfeito e limitado, o desejo do coração dele era fazer aquilo que agradava ao Senhor. Então, por mais que às vezes a gente fale assim, mas por mais que eu faça, eu não vou conseguir. Mas o Senhor olha para dentro do seu coração. E se Ele encontra aí dentro o desejo, se Ele vê um desejo sincero de servir, de pelo menos tentar, você pode ter certeza que Ele vai te ajudar a chegar até o fim. Você pode ter certeza disso e Ele vai se agradar de você. E Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez para a gente, a coroa da vida. Está lá. O meu nome no livro da vida. Todos os dias eu peço, Senhor, escreve de novo. Grava. Sei lá, faz algum negócio aí que não deixe se apagar. Deus me livre. Pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é não ter o seu nome escrito no livro da vida. Eu não consigo nem imaginar. Dá até um negócio, né? Terrível. Que Deus nos livre disso. E que a gente faça também a nossa parte para garantir. Porque hoje em dia a gente pensa, mas a gente vive na graça. Aleluia, glória a Deus que a gente vive na graça. Né? Só que a graça não foi de graça. E não é de graça. A graça não foi de graça para Jesus, porque Ele pagou um alto preço. Para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui e entrar na presença dEle. E ter dentro da nossa vida, habitando, o mesmo Espírito que ressuscitou Ele dentre os mortos. Não foi de graça. E também não é de graça para a gente hoje. Em que sentido? Existe um preço a ser pago. Se não existisse, Jesus não diria que nós deveríamos tomar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e segui-lo. Isso é um preço a ser pago. Com certeza é. Porque tomar a minha cruz é crucificar as minhas paixões, a minha natureza pecaminosa, o meu eu, o meu orgulho, os meus defeitos, as minhas imperfeições. E negar a mim mesmo nem sempre é negar um pecado. Mas às vezes é abrir mão de alguma coisa que não é errado, mas que eu abro mão porque eu escolho dessa vez estar na presença do Senhor ao invés de fazer isso. Por exemplo, os meus amigos me chamaram na sexta-feira à noite para ir para o shopping, mas espera aí. Sexta-feira à noite tem uma reunião da juventude em que a gente vai orar, vai estar se consagrando. Hoje, sexta-feira, eu escolho estar na casa de Deus. Isso é negar a você mesmo, sabe por quê? Porque não era nada demais você ir no shopping com seus amigos, se divertir, dar um passeio, mas você negou a você mesmo e escolheu estar na presença do Senhor. Você pode ter certeza que isso vai ter recompensa. Eu tenho certeza que Jesus vai recompensar a gente por esse amor, porque isso é amor demonstrado. Você só faz isso se você ama a Deus, porque ninguém é maluco, né? E às vezes, quando a palavra de Deus mesmo diz que o evangelho às vezes parece loucura para quem não crê. Então as pessoas olham e falam assim, cara, esse cara é doido. Sexta-feira à noite, ele vai para a igreja, ele não vai para o shopping com a gente, ou sei lá, ele não vai namorar hoje, sei lá. Uma porção de coisa que jovem faz sexta-feira à noite. É tentador, não é não? Não é não, Dudu? Tá rindo porque sabe. Né? Mas a gente tem a escolha de negarmos a nós mesmos. Isso é seguir a Jesus. Isso é comprometimento com a minha vida espiritual. Sabe? Porque nós teremos outros momentos para passear. Deus certamente vai te conceder. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que Ele vai te dar outras oportunidades de ter momentos de lazer maravilhosos. A partir do momento que você coloca Ele como prioridade na sua vida. As recompensas eternas
são muito maiores e muito melhores do que todas as coisas que nós podemos conseguir aqui nessa vida. Eu tenho certeza disso, e a palavra de Deus ela vai se cumprir em relação a isso também. E eu espero ansiosamente por isso. E aí a gente viu, então, que elas não se planejaram e aconteceu tudo que não poderia acontecer. Elas ficaram na mão, literalmente. E como que elas reagiram a esse fracasso? Primeiro, elas quiseram dar ordens às outras amigas e depois quiseram ainda dar ordens para o noivo. Gente, quanta pretensão. Mas vê se não tem uma porção de gente por aí que faz isso. Que é responsável pelos seus próprios fracassos espirituais, familiares, seja lá o que for, porque tomaram as decisões erradas e chegam, eu determino, Senhor. Gente, misericórdia. Tem ou não tem muita gente que faz isso? Gente que culpa os outros. Ah, porque o pastor me ajudou, porque a irmãzinha... Gente, a gente não pode fazer isso. E a responsabilidade foi nossa. Então, a forma como você reage a esses fracassos já diz qual foi a sua postura. Então, eu espero de verdade que não seja preciso a gente fracassar lá na eternidade para... Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eu não quero encontrar a porta fechada. Eu tenho certeza que você também não quer. E hoje, nós estamos vivos, estamos aqui. A porta está aberta para nós. A porta do reino. E nós somos convidados a entrar. A porta está aberta para nós. Enquanto houver vida, a porta está aberta. Cabe a nós fazermos a nossa parte, cumprirmos o nosso papel de iluminar, sempre com a reserva cheia, para que não seja tarde demais, que a gente não espere ser tarde demais. Ah, Ariane, quando vai ser tarde demais? Sei lá, não quero saber não. Eu quero viver como se hoje fosse o último dia. Eu tenho que estar pronta hoje. Porque eu não sei, a gente só tem hoje, gente. O amanhã pertence a Deus, a gente só tem hoje. A vida é um sopro e a gente sabe disso. A gente sabe disso. Né? Mas para aqueles que estão com Jesus, isso não é motivo de tristeza. Isso é motivo de alegria, porque o Senhor também se alegra com a morte do justo. Porque Ele leva a gente para um lugar muito melhor. Sabe, não tem mais choro, não tem mais dor. É difícil falar de morte? É difícil, muito difícil. Porque a gente não foi criado para viver isso, né? É muito doloroso. Mas é por isso que o Senhor nos convida a entrar pela porta do reino. Porque depois que a gente passar daqui, acabou. Você não vai mais chorar, você não vai mais sofrer. Você pode ter certeza que tudo isso vai se cumprir. Ele prometeu que secaria dos nossos olhos toda lágrima, e Ele vai secar. Você pode ter certeza disso. Então, que nós possamos entrar por essa porta que está aberta. Infelizmente, aquelas 5 jovens imprudentes não tiveram essa oportunidade. Quando elas chegaram, provavelmente elas demoraram muito para comprar, porque as outras falaram, olha, vocês que vão sair e vão procurar alguém que venda. Agora você imagina para encontrar alguém vendendo azeite, meia-noite, de madrugada, 1h daquela. Elas devem até ter encontrado, ou pediu emprestado em alguma vizinhança, não sei, que a Bíblia não dá detalhes sobre isso, Jesus não fala isso na história. Mas elas demoraram. Tanto que elas chegaram, eu imaginei tanto que elas demoraram, por quê? As 10 virgens encontravam com essa procissão quando ele ainda estava indo buscar a noiva. Então ele ia buscar e depois ele ainda ia voltar tudo aquilo. Isso não era rápido. Eles andavam a pé, não tinha carro. Não tinha avião, não tinha, porque hoje em dia as noivas chegam de helicóptero, essas coisas, não tem isso não. Era montado lá num jumentinho, sei lá que bicho era. E vinha, imagina, devagar. E diz que eles passavam pelo máximo de ruas possíveis para que todo mundo, o máximo de pessoas pudesse ver e cumprimentar eles e saudar. Então isso demorou. Então aquelas outras 5 demoraram muito para conseguir esse azeite. Tanto demoraram que chegaram tarde demais. Elas foram correndo direto para a casa do noivo e quando chegaram lá, a porta já estava fechada. E elas ainda batem na porta, imagina elas socando a porta desesperadas. E aí o noivo ainda vem atender. E o que ele fala para elas? Vamos lá ler. No versículo 12. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço.
Que decepção. Que decepção, imagina. Você ouvir do noivo que você estava esperando, mas na verdade não estava esperando era nada. Elas não tiveram um pingo de consideração. Eu não sei se vocês já fizeram uma festa de casamento ou deram uma festa de casamento. A gente sabe que cada pessoa que a gente chama, a gente tem muita estima. A gente realmente espera que aquela pessoa esteja ali. A gente realmente conta que ela esteja ali. O contexto aqui também era de casamento. Então, o descaso delas com a chegada daquele noivo era muito grande, gente. Porque só o fato delas não terem pensado no que poderia acontecer, que ele poderia demorar, demonstra já que elas não estavam nem aí. Para elas, tanto faz, sabe? A gente dá um jeitinho. A gente vai, se acabar o azeite, a gente dá um jeitinho, a gente pega emprestado com as meninas. Não vai dar em nada, não. Né? Muitas vezes não é assim que a gente faz também na nossa vida espiritual. A gente dá um jeito. Só que na nossa vida espiritual, no reino de Deus, na eternidade, não existe jeitinho. Não existe. Existe o jeito certo de fazer as coisas, que é o jeito que o Senhor nos orienta. Então, que nós possamos viver assim, do jeito que o Senhor nos orienta, e não tentando arrumar jeitinho para tudo, porque não funciona na eternidade. O inferno existe. E é muito triste. Eu não quero ir. E eu tenho certeza que você também não. Você também não. Não foi feito para gente. Não foi feito para gente. O que foi feito para gente está preparado lá, esperando a gente. Então, que a gente persevere. Não fica tentando dar jeitinho para conseguir as coisas, porque não resolve. No reino não resolve. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Por mais chato que seja, difícil, penoso, sei lá. Por mais que você tenha que abrir mão de certas coisas que aparentemente aos seus olhos são coisas muito boas. Mas vale a pena. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Então, mesmo nós sendo, às vezes, adolescentes, você se acha, mas eu sou novo demais para essas coisas, eu quero aproveitar a minha vida. Não pense assim. Que você queira aproveitar a vida eterna que o Senhor te deu. Porque a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. Então, que esse tempo seja para você se preparar. Amém? E aí, eu refleti muito também sobre o seguinte. Quando você não tem responsabilidade com a sua vida espiritual, você também é incapaz de ser responsável pela vida espiritual de alguém. O que diz o segundo maior mandamento? Ame o seu próximo como você ama você mesmo. Mas a maior falta de amor próprio é quando você pouco se importa com a sua vida espiritual. Essa é a maior prova de que você não se ama. Porque a televisão, as mídias, as redes sociais principalmente, encharcam a nossa mente de que amor próprio é você ir lá, mudar o seu visual, encher o seu Instagram, o seu Facebook de fotos para exibir o que você não é. Porque você não é. Isso é amor próprio? Não. Amor próprio é você cuidar do seu espírito. É você cuidar do seu coração, de onde procedem as fontes da vida. Isso é amor próprio. Então, se você não consegue ter amor próprio, cuidando da sua vida espiritual, como que você vai desempenhar o seu papel no mundo de cuidar da vida espiritual de alguém? Como que o Senhor vai confiar alguém nas tuas mãos se você não é capaz de orar por você mesmo, de buscar por você mesmo? Como você vai buscar por alguém, por um amigo, por seu marido, sua esposa, seu filho? Não faz sentido. Então, até para isso, a gente precisa primeiro cuidar do nosso coração, para a gente ter o que entregar, para a gente ter o que dar, para a gente ter o que dizer. Se você for uma pessoa vazia, a gente só dá aquilo que a gente tem, você vai dar vazio. Né? E o Espírito Santo não quer que seja assim. Ele tem muito para fazer através da gente. Nós somos os representantes de Deus aqui na Terra. E isso é uma função muito sublime e de muita responsabilidade, que a gente tem que buscar no Senhor força mesmo para fazer. Pedir, Senhor, me ajuda a separar um tempo para orar, para te buscar, sabe, no meu quarto, no lugar secreto, onde o Senhor já está lá me esperando. Aprender
colher o meu próprio maná. Isso também é uma coisa muito interessante. Porque quando a gente deixa para se alimentar da palavra de Deus, só quando vem na igreja, é uma bênção também, é maravilhoso que Deus fala, trabalha, age. Mas você, por exemplo, está sentado aí, você está ouvindo uma coisa que Deus me deu e eu estou compartilhando com você. Mas quando você mesmo vai até o Senhor, Ele também te dá coisas individuais, personalizadas, de acordo com o seu jeito, de acordo com as suas necessidades, de acordo talvez com as suas preocupações, sua dor. Ele tem um jeito individual de tratar com cada um de nós. Então que você não perca isso, porque é maravilhoso demais. Lembra que Jó falou antes? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos eles te veem. Porque eu tive uma experiência com Deus. As nossas experiências pessoais com Deus nos dão base, nos dão raízes, sabe? Você balança, mas você não vai cair, porque você sabe quem é esse Deus. Você já teve experiências com Ele, Ele fala com você, Ele ouve você, Ele responde as suas orações. Sabe aquelas coisas que só você e Deus sabem, aí você chega e de repente em algum lugar, alguém fala, você, caramba, Deus me respondeu. É um relacionamento pessoal. Deus é um Deus pessoal. Então, que a gente não perca essa individualidade de Deus com a gente, porque isso é maravilhoso demais. Deus está disponível para todos nós, individualmente, na nossa essência, na nossa personalidade. Então, não deixe isso passar. Quando Samuel foi chamado, só ele ouviu. Eli não ouviu. Sabe por que ele não ouviu? Porque não era para ele, era para Samuel. Então, cada um tem o seu chamado individual, o seu momento individual. Então, não deixe isso passar. Mesmo a gente sendo jovem, mais maravilhoso ainda. Ter experiências com Deus, vamos buscar isso. Isso faz parte de uma vida de responsabilidade. O nosso noivo está às portas. E graças a Deus por isso, porque esse mundo está indo de mal a pior, né? A gente sabe. Mas a gente também não tem que querer ele só para a gente. É por isso que a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, para a gente ter como abraçar as pessoas, alimentar as pessoas, trazer as pessoas para perto da gente. Sabe? Porque senão elas vão vir, até recebem a Jesus, mas não se firmam, porque você também não consegue dar apoio, dar suporte, porque você mesmo não tem. Então que a gente possa buscar isso. Todos nós que estamos aqui, ou pelo menos a maioria, há quanto tempo estamos aqui? Há quanto tempo estamos aqui? E quantas coisas ainda precisam mudar na nossa vida, mas ainda dá tempo. Você ainda está vivo, você está aqui. E isso é uma bênção, um presente dado por Deus. Um momento em que você pode fechar os seus olhos e falar, Senhor, muito obrigado pelo teu despertar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero estar com a minha lamparina acesa para fazer o que eu vim fazer nesse mundo, para iluminar. A gente tem que iluminar. Mas para isso eu preciso estar com a minha vida espiritual equilibrada, certinha, fazendo a minha parte, buscando orientação. Porque o mundo é muito mau e Satanás tem muita sede na vida da gente, né? Para tirar a gente do caminho. Porque ele sabe como que é o inferno e sabe como é que é o céu também. Né? E ele não quer que a gente vá para o céu, a gente sabe disso. E ele é muito sutil. Então que nessa noite, todas as mentiras do diabo, todas as ciladas, que tudo isso caia por terra hoje, em nome de Jesus. E que a gente saia daqui renovado, com novas forças, um novo vigor, uma nova vontade de servir, de ter a minha vida pessoal com Deus, a minha responsabilidade espiritual com Deus. Porque por mais que o pastor venha aqui e pregue, e tenha a escola dominical, e tenha tudo que tem aqui, se eu não fizer a minha parte, não vai adiantar nada. Eu estou vindo vazio e saindo vazio. Que não seja só mais um passar de tempo, só mais um sábado à noite, mas que a gente enxergue cada momento como uma preciosidade de Deus. E que não seja também só aqui, mas que aqui seja só uma extensão da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. Jesus quer isso, relacionamento. Relacionamento, amizade, intimidade, andar com a gente onde a gente vai, aconselhar a gente, amigo mesmo. Eu assisti um filme muito legal, que tinha uma parte que falava exatamente isso, que o rapaz falava alguma coisa com Jesus e perguntava mais ou menos assim, é isso então?
ser cristão, ele falava assim: é isso, eu quero amizade. Gente, aquilo me encantou. Eu falei, realmente, ele quer amizade, ele não quer uma vida cheia de religiosidade, de cumprir obrigações. Não, Jesus não quer isso, ele quer muito mais do que isso. Ele quer a nossa amizade, o nosso companheirismo, o nosso dia a dia, o nosso andar com Deus. Né? A gente às vezes olha para trás para a história dos grandes homens de Deus, a gente fala assim, meu Deus, Moisés conversava com Deus face a face. Abraão, Deus falou, meu amigo Abraão. Meu amigo Abraão, meu Deus. Davi, Elias, meu Deus, Enoque, esse povo que nem morreu, subiu direto. Tipo, caraca, o que eles tinham de especial? Eles andavam com Deus. E o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Davi, é o nosso Deus, é o meu Deus pessoal, é o seu Deus pessoal, o Deus de Jó, o Deus de Maria, é o meu Deus pessoal, o seu Deus pessoal. E Ele quer também fazer grandes coisas nas nossas vidas, como Ele fez na vida de todas essas pessoas, que um dia nós vamos conhecer, em nome de Jesus, amém? Então, que nós possamos sair daqui com essa responsabilidade aguçada no meu coração, de que eu preciso fazer algo por mim, pelo meu espírito, porque Deus me quer para Ele, e eu também quero estar com Ele, e eu tenho certeza que você também quer. Então, que a gente venha perseverar firme na nossa fé e pedirmos todos os dias, Senhor, me dá um coração disposto a fazer o que o Senhor deseja, um coração parecido com o seu coração. De mim eu não tenho nada de bom para oferecer, mas o Senhor em mim faz tudo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar, cantar um louvorzinho. Possamos ser prudentes e sairmos daqui com as nossas reservas bem cheias de azeite, porque a gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente está preparado. Amém? A gente está preparado, mesmo que ele demore mais do que a gente imaginou. A gente tem reserva para esperar. Amém? Firmes, acesos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada, meu Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Muito obrigada pelo teu interesse, Senhor, em que nós estejamos contigo. Tu demonstraste, Senhor, esse interesse há muito tempo atrás, Jesus, quando estiveste aqui entre nós e oraste por nós, dizendo, Pai, que eles estejam aqui comigo, onde eu estou agora, para que eles vejam a glória que Tu me deste, Senhor. Muito obrigado por nos querer contigo, Jesus. Nos ajude, Senhor, a seguirmos em frente, a termos responsabilidade com a nossa vida, Senhor, espiritual, que é o que realmente somos, Senhor. A buscar mais a Tua face, Senhor. A buscar a Tua presença, a termos experiências pessoais contigo, Senhor. A experimentarmos o Senhor como um Deus pessoal que o Senhor é. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso auxiliador, aquele que nos consola, aquele que nos renova, aquele, Senhor, que nos conduz em triunfo, Senhor, para alcançarmos a coroa da vida, Senhor, que está reservada para nós. Nos ajude a chegar até esse dia, Senhor, com as nossas lâmpadas acesas, que o Senhor derrame sobre nós o Teu azeite, o Teu óleo nessa noite, Senhor, que as nossas reservas estejam transbordando, Senhor. Que não nos falte o óleo, Senhor, o combustível, para nos mantermos acesos, iluminando onde quer que nós passemos, Senhor. Mas que possamos iluminar outras vidas, Senhor. Que possamos iluminar esse mundo, Senhor, como o Senhor nos mandou que fôssemos, Senhor. Luz em meio às trevas, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti reconhecendo a nossa limitação, mas também reconhecendo que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de nós e nos torna capazes, Senhor, de vencer todas as nossas fraquezas, todas as nossas imperfeições, todas as nossas limitações, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas nessa noite até transbordar, Senhor.
Que as nossas lâmpadas estejam bem acesas, Senhor. Bem acesas, Senhor. Bem acesas para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor.